are no longer in control. In a dynamic world, people are. But by actively shaping their expectations, brands can make powerful connections and bring more to people's lives. I like to think I am rational and objective, but In reality, my decisions are driven by My heart. Habits, emotions. my experiences. Environment. The things around me. and my needs. You want to grow your brand, generate experiences and engagement. But the story doesn't start with you. It starts with me. You need to listen to me and talk to me. Engage me. Empathize with me. So you can understand me. And millions of people like me. At Ipsos, we help you understand the role your brand can play in people's lives. We uncover their unique contexts and what's important in their lives. We turn data into insights and strategies, which empower you to shape people's expectations, so only your brand can meet them. Bom dia, sejam muito bem-vindas e bem-vindos à 10ª edição do Most Influential Brand, das marcas mais influentes no Brasil. Chegamos a 10 anos, desde 2019 que a gente não faz presencial esse evento. Estamos voltando a fazer aqui, nesse lugar que a gente adora. Pessoal, terminando o café da manhã, por favor, juntem-se a nós aqui. E hoje a nossa agenda casa, inclusive, não só na divulgação do ranking e a explicação das grandes mudanças dos critérios, né, dos pilares que fazem dessas marcas que a gente vai ver hoje as mais influentes. A gente também tem o lançamento da visão da Ipsos, da perspectiva da Ipsos, do que faz uma marca ser bem-sucedida, o Brand Success. E aí a gente vai compartilhar com vocês um pouquinho qual é esse pano de fundo baseado em um estudo, uma nova visão, uma nova perspectiva, mas baseada em diversos estudos de pesquisa e desenvolvimento que a Ipsos fez ao redor do mundo, e a gente vai compartilhar com vocês alguns dos dados que explicam essa nova visão. Essa é a nossa agenda de hoje. Eu vou começar apresentando justamente essa nova visão de sucesso de marca, e ela é baseada em 3 pilares: expectativa, contexto e empatia. Quem vai fazer isso sou eu, sou o Marcos Cagliari, CEO da Ipsos aqui no Brasil, e a Paula Soria, que é Senior Client Officer aqui no Brasil. Paula, te convido a ficar aqui comigo, obrigado. A Paula vai me ajudar a apresentar. Valeu. Na sequência, a gente vai apresentar o ranking. Quem vai fazer isso é a Ana Cristina Hashizumi, que lidera a nossa área de tracking de marca aqui na Ipsos do Brasil. Obrigado, Ana. E a gente vai ter um vídeo do Steve Levy. Quem aqui já esteve nas outras edições conhece o Steve. Ele vinha aqui sempre, até 2019, pelo menos. E ele vai apresentar. Ele é o idealizador desse estudo e ele vai apresentar por que isso é tão importante a gente dar uma olhada. Na sequência, a gente vai fazer uma retrospectiva sobre 10 anos do MIB, mas vai ouvir os consumidores. E a gente vai usar a metodologia que vocês vão ver aqui, é uma metodologia de comunidades online, e a gente pegou uma visão de consumidores, de pessoas reais, sobre como as marcas afetam a vida deles. E, na sequência, um painel de discussão de luxo, que vai ser certamente a parte mais bacana desse evento. Agradeço demais a todos os panelistas que aceitaram o nosso convite. A Beatriz, que lidera o marketing na Meta. Juliana Rochelle, diretora de marketing do Nubank. Obrigado, Juliana. A Maia Mal, diretora de marketing no Google. Maia, é um prazer ter você aqui. E a Maria Paula Fonseca, diretora do comitê executivo da marca Natura no Brasil, da Natura & Company. Obrigado, Maria Paula, por estarem aqui. Um baita de um painel de discussão. A gente até estendeu um pouquinho o tempo do painel para a gente ter tanta gente bacana falando num momento tão especial sobre as marcas no Brasil. Vamos lá, gente. Primeira coisa, e talvez a mensagem mais importante que eu queria deixar, e a gente tem falado isso muito em todos os eventos que a gente faz, a Ipsos tem feito eventos quase quinzenais, nesse mês certamente semanais, mas é que tem um legado importante que a pandemia nos deixou, é que as marcas não estão mais no controle, as pessoas estão. E não é os consumidores, ou os clientes, ou os cidadãos, é as pessoas. Quer dizer, a gente tem que entender muito melhor o que as pessoas estão passando, para a gente entender a relevância da nossa marca e como a gente tem que atuar. Esse talvez seja a principal mensagem. Mas dentro desse mundo mais complicado, né, o famoso bunny,
um mundo com constituições mais frágeis, com constituições menos lineares, mais incompreensíveis. Qual é o nosso approach? Quer dizer, como é que a gente está vendo a Ipsos como parceiro de tantas marcas ao redor do mundo? Como a gente está vendo o que tem funcionado? Isso baseia em 3 chaves. A nossa visão, esse sucesso de marca hoje está baseado em 3 chaves, segundo os nossos estudos. E essas são as 3 visões que a gente tem. Primeiro, as expectativas, que na verdade traduzem o papel das categorias, e eu tenho que falar aqui que o papel das categorias passou por uma enorme revisão. Quer dizer, ele foi repensado, reconstruído a partir de um evento tão disruptivo quanto foi a pandemia, por exemplo. E aí a gente tem que rever qual é a expectativa com relação às categorias em que a gente atua, por exemplo. Mas mais do que isso, como é que a gente influencia essas expectativas como marca de acordo com o nosso posicionamento. O segundo ponto que a gente vai falar é o contexto, quer dizer, em que medida os fatores nos quais estamos inseridos afetam a nossa preferência de marca. E terceiro, empatia, apesar de ser um buzzword hoje em dia, né, uma palavra que é jogada ao léu com tanta frequência, nunca foi tão importante a gente pensar como pensam as pessoas com as quais a gente está falando. A gente vai detalhar um pouquinho aqui cada um deles, mas antes de mais nada eu queria mostrar o resultado de um estudo de R&D que a gente fez justamente para validar essa nova perspectiva de marca, né? A escolha de marca hoje não depende mais daquelas atributos funcionais e emocionais que era normalmente a régua com a qual a gente media o sucesso de uma marca. Isso está muito ligado com a expectativa, como a gente estava falando, e a expectativa está ligada com a experiencialização dos processos de consumo e de compra, né? Quanto mais a satisfação hoje está vindo cada vez mais da relação entre expectativa e performance de entrega, mas o que a gente vê não é só mais a expectativa como grande métrica. A gente vê que o que mais influencia hoje, e isso é baseado em estudo em 6 países, em 4 continentes e 7 categorias, então é a média desses países e dessas categorias, que a escolha da marca, 52% vem do contexto. Quer dizer, isso é uma novidade para a gente não tinha visto isso nas séries históricas que a gente tem. A gente está vendo o contexto ganhando importância como fator de escolha de marca. Em segundo lugar, a questão das expectativas, que está muito ligado, de novo, às métricas mais tradicionais, de medidas, atributos mais tradicionais, e a empatia começa a crescer aqui, já tem 16% na escolha de marca, na média desses países e categorias. É natural a gente assumir que, dependendo do país, dependendo da categoria, dependendo do momento, esses números podem variar. Eles podem variar consideravelmente, inclusive. Mas mostra bem que a gente tem diversos novos fatores para considerar quando a gente estiver falando do sucesso de marca. A gente vai entrar agora nos detalhes de cada uma das... de cada um dos 3 pilares que a gente está trazendo para vocês. E eu quero convidar a Paula para falar. Obrigado, Paula. Obrigada, Marcos. Bom dia e um prazer ver todos vocês aqui para falar de 2 coisas que a gente quer falar muito hoje. A gente vai falar de marcas, né? Eu tenho certeza que é um assunto todo mundo aqui é apaixonado. E a gente vai falar de pessoas. E, evidentemente, não existem, né, marcas sem pessoas. Então, para a gente realmente entender as pessoas, a primeira coisa, entender as expectativas delas, é escutá-las. As pessoas querem ser ouvidas, inclusive, pelas marcas. E quando a gente pensa em expectativas, o que a gente quer falar com isso? Na verdade, como o Marcos falou, a gente, durante muito tempo, olhou as expectativas em termos funcionais, em termos emocionais, especialmente para entender saúde de marca, por exemplo, para monitorar a marca e a performance dela. Mas existem várias outras esferas. Se a gente for pensar o âmbito sensorial, as cores, as texturas, os cheiros de uma marca, os sons que ela produz, isso tudo fala de uma maneira muito profunda com as pessoas que estão justamente aderindo a essas marcas, comprando essas marcas. Se a gente pensar no valor social que as marcas têm, né, o quanto elas fazem as pessoas se sentir bem, o quanto elas se sentem valorizadas, esse ponto também tem que ser super importante em todo olhar que a gente tem em termos de expectativas que elas têm em relação às marcas. E tudo isso super conectado com a experiência. A experiência tem cada touch point que uma pessoa tem com a sua marca, do quanto realmente ela vai enxergar uma coerência da marca em todos os momentos de contato. Então, hoje a experiência é também, como o próprio Marcos falou, absolutamente fundamental aqui. E quando a gente fala, né, de expectativas, tem até uma razão muito cerebral para isso. As expectativas são realmente a raiz de toda
a experiência. A gente cita aqui o David Robson, que é um jornalista especialista em neurociência, que escreveu um livro que talvez vocês tenham lido, que é o Expectation Effect, onde ele fala muito do efeito justamente que aquilo que o nosso cérebro acredita que vai acontecer acaba acontecendo de fato. Então, o poder que o nosso cérebro tem nesse sentido. E ele, inclusive, né, um bom exemplo disso é o famoso efeito placebo. O David Robson traz muito esse tema por exemplo, daquele experimento que eles fizeram com pessoas, então apresentando coquetéis e moquetéis, como é que as pessoas se comportam quando se apresenta um coquetel alcoolizado, mas falando que ele não contém álcool. As pessoas vão agir de uma maneira muito menos alcoolizada do que se elas soubessem que o coquetel fosse alcoolizado. E o contrário também é verdadeiro. Se você apresentar um moquetel sem álcool, falando que tem um alto teor de álcool, provavelmente as pessoas vão se sentir muito mais num mood muito mais alcoolizado também. E isso é sensacional, porque quando a gente pensa no papel da marca nesse sentido, de delinear as expectativas, de tratar isso de uma maneira muito cuidadosa, mostrando os limites que as expectativas podem ter para que a entrega, de fato, seja feita em relação à marca, aí sim os consumidores acreditam que os produtos são melhores naquela categoria, e é por isso que um vinho, um perfume, enfim, um smartphone, não importa, vai entregar e vai fazer as pessoas se sentirem melhor, se sentirem mais valorizados, mais reconhecidos, inclusive um creme dental, ou um amaciante, ou uma pasta de avelã. Então, esse ponto é super interessante da gente levar em consideração, especialmente num cenário bastante complexo, né, Marcos? E você vai falar um pouco mais sobre esses contextos que a gente está vivendo hoje. E eu queria, assim, aqui vocês têm uma lista, né, de grandes acontecimentos mais recentes que impactaram nossas vidas, que impactaram as nossas expectativas, nossos cotidianos, que impactaram as nossas escolhas, evidentemente. Eu queria me ater um pouquinho mais a esses 3 últimos itens aqui da lista, apenas como uma questão de ilustração mesmo, do impacto, justamente, que a nossa realidade tem nas nossas expectativas. Então, se a gente for olhar um pouquinho mais para um contexto tecnológico, você já parou para pensar, né? O quanto tempo uma marca leva para atingir 1 milhão de usuários, serviços, enfim, de uma marca. Netflix levou 3 anos e meio para atingir 1 milhão de usuários. ChatGPT, 5 dias. As nossas barreiras, a forma como a gente encara a realidade e, portanto, as nossas expectativas também se alteram completamente de acordo com a vivência que a gente tem. Quem aqui não experimentou o ChatGPT, quase que assim que foi lançado, né? E se a gente pensar nessa última década, muitas marcas tiveram, de fato, uma participação importantíssima no nosso cotidiano, seja, por exemplo, na questão de saúde. Então, a IBM, junto com o Hospital Albert Einstein, por exemplo, trazendo todo um tratamento e, enfim, diagnóstico mais avançado em questões oncológicas. Ou Microsoft, nas questões ambientais, trazendo também essa inovação tecnológica e mudando a nossa expectativa em relação àquilo que a gente pode esperar dessas marcas. E a gente tem, evidentemente, marcas aí para focar em tecnologia, que realmente emocionaram a gente durante o período da pandemia, conectaram a gente, apesar da distância, e facilitaram nossas vidas, resolvendo, de fato, problemas do nosso cotidiano. Isso se altera com o contexto, e é isso que o Marcos vai contar um pouco para a gente agora, como o contexto altera tudo isso. O segundo desses 3 pilares que a gente está trazendo para o sucesso de marca, a gente chama de contexto, e ele tem várias vertentes, mas o primeiro que eu queria trazer é uma reflexão, é como o momento em que a gente está inserido, o que a gente está passando, afeta como a gente absorve e consome e toma as nossas decisões. Um exemplo cultural bastante interessante de um estudo que a gente fez por uma plataforma de ensino de idiomas que chama Babel, é uma plataforma global, partiu do princípio que para desenvolver o produto e para se comunicar, você precisava entender quais são as diferenças culturais dessa finalidade, aprender um idioma. E o que a gente conseguiu detectar, por exemplo, é que, de acordo com o país, você precisa de produtos diferentes, você precisa de posicionamentos diferentes, comunicação diferente. Por exemplo, na Inglaterra, no Reino Unido, aprender um idioma tem a ver com diversidade cultural e acesso a mais informação, multiplicidade de informação. Na Alemanha tem mais a ver com evolução pessoal, aprimoramento. Na França, autoconfiança. E no Brasil, a possibilidades de carreira, de avanço na carreira. Isso parece óbvio a gente perceber que há diferenças culturais com relação ao consumo de cada produto, mas o que você precisa traduzir, na tradução isso vira, precisa de um produto diferente,
preciso de features diferentes, preciso me comunicar de maneira diferente. Então não é trivial, quer dizer, essa questão de perceber o contexto passa a ser absolutamente fundamental. O contexto, quando a gente olha, a gente vê dois grandes grupos de contexto, né, que afetam as nossas decisões. O primeiro é o que a gente chama de macro contexto, que tem mais a ver com o que está acontecendo no país, do lado social, lado econômico, cultural, quer dizer, que são grandes variáveis que, obviamente, me afetam de uma maneira mais geral, assim como afetam muitas das pessoas que vivem numa mesma localidade, por exemplo. Mas tem os microcontextos que são coisas mais pontuais. Quer dizer, onde eu estava quando eu tomei aquela decisão? Como eu consumo aquela marca, ou aquele serviço, ou aquele conteúdo? Qual era a minha necessidade? Que necessidade eu estou atingindo, eu estou satisfazendo quando eu consumi naquele momento em particular? E são coisas bem diferentes. Eu vou trazer aqui, começando a falar um pouquinho do macro contexto. Essas são informações que a Ipsos traz sempre, porque a gente acredita que elas são muito importantes. Em quase todos os eventos que a Ipsos participa, a gente traz esse macro contexto, baseados em informações que a gente apura todo mês em 28 países. Então a gente tem uma enorme comparação e consegue correlacionar isso com o que está acontecendo de fato no país e nas decisões das pessoas. A primeira informação que eu queria trazer é a pergunta de rumo certo, rumo errado. Você acredita que seu país está no rumo certo ou no rumo errado? Pergunta muito ácida, e a gente percebeu que ela tem diversas correlações muito relevantes com outras variáveis importantes. O momento que a gente está é um momento de subida de percepção do rumo certo, uma subida que vem acontecendo desde o meio de 2021. Praticamente ininterrupta. A gente tem aí quase 2 anos de subida praticamente ininterrupta por 2 fatores. Primeiro, obviamente, arrefecimento da pandemia como fator social e econômico, portanto, a vida voltando ao normal, e isso trouxe um otimismo natural no processo. Segundo, a gente tem uma nova administração, um novo presidente assumindo, e a gente percebe que isso normalmente tem um efeito claro, como houve, por exemplo, na administração, no mandato anterior, como está acontecendo agora também. Esse também tem um efeito otimista no Brasil, e a percepção de que agora a coisa vai. Tem os brasileiros têm muito esse pensamento. No momento que a gente está, 55% de pessoas acham que estamos no rumo certo. É um número ainda muito equilibrado, vamos dizer assim, mas historicamente a gente vem numa tendência aqui que já dura praticamente 2 anos. E aí a gente vê que rumo certo, rumo errado tem uma correlação altíssima com o índice de confiança. Também é um índice de confiança que a gente apura mensalmente. No Brasil, o índice de confiança hoje está 56,2. Ele vai de 0 a 100. 50 indica neutralidade. Então, ele ainda está muito perto da neutralidade, mas ele volta a ficar positivo, né, acima do índice de neutralidade, depois de alguns anos. E a gente não via esse fator. Então, rumo certo está correlacionado com maior confiança. Esse é o índice de confiança do Brasil, e, como eu disse, ele vem subindo aqui praticamente desde a metade de 2021, já não é uma coisa recente, mas teve aí uma subida depois a partir de janeiro, quando assumiu o novo presidente. E o Brasil tem uma das maiores diferenças do índice de confiança atual para 1 ano atrás. De todos os 28 países que a gente apura, o Brasil está entre os 3 países que mais melhoraram o índice de confiança, se você compara com 12 meses atrás. E uma outra correlação interessantíssima é ver que o índice de confiança do consumidor tem a ver com a nossa percepção de felicidade. A gente se percebe mais feliz quando a gente tem um índice de confiança melhor. Isso aqui a gente tem no Brasil, por exemplo, o índice de felicidade do Brasil, que a gente apurou em dezembro de 2021, portanto, 14, 15 meses aí atrás, cresceu 20 pontos. É claro que tem um fator enorme do fim da pandemia e da nossa vida normal, e teve algumas boas notícias do ponto de vista econômico nos últimos 12 meses, por exemplo, mas hoje a gente está 20 pontos percentuais mais feliz do que a gente estava há praticamente 1 ano atrás. Essa é a correlação, uma correlação de 0,7. Em quase todos os países isso é verificado. De fato, a confiança do consumidor afeta como a gente se sente. E o que a gente vê é que não só afeta como a gente sente e como a gente consome, que seria uma correlação óbvia, né? A confiança do consumidor é mais alta, eu vou consumir mais. Mas também afeta o que a gente pensa, qual é a nossa atitude com relação às marcas, o que a gente quer do governo. E isso são coisas fartamente documentadas pelos estudos da Ipsos, mas, por exemplo, quando o índice de confiança do consumidor ou do cidadão ele está mais alto, as pessoas gastam mais, elas estão menos sensíveis aos preços, elas são mais receptivas a novidades, elas são mais inovadoras, são mais afeitas a risco, menos avessas a risco, elas querem que o mercado se autorregule muito mais do que a influência de governo, por exemplo, elas prezam a estabilidade social, apoiam as marcas ou as instituições mais vigentes e atuantes naquele momento, são mais tolerantes, inclusivos. Olha que bacana como a gente consegue correlacionar as variáveis todas do contexto em que a gente está vivendo com como a gente age.
Isso, de novo, eu reitero, isso aqui tem farta documentação sobre isso, ligando esses diferentes fatores. No microcontexto, quer dizer, onde a gente está, muda as nossas decisões. Nesse estudo que eu acabei de citar para vocês, que foi o que baseou a nova visão de sucesso de marca, a gente, por exemplo, analisou streaming. E o que a gente viu foi que o contexto afeta ainda mais do que a média. 56% das decisões de que streaming você vai usar naquele determinado momento vem do contexto. Não vem das características intrínsecas da marca. Algumas ocasiões aqui que refletem escolhas diferentes, por exemplo. Quando você está sozinho ou a dois em casa, por exemplo, você tende a consumir mais Netflix ou Prime Video. Quando você está com a família, você muda a marca, entra a Disney, tem uma mudança aqui nas marcas que você considera. Ou, por exemplo, quando você está vendo vídeo como uma distração, fazendo outra coisa, em outras atividades, por exemplo, que é um recurso hoje muito comum, o YouTube vira a nossa escolha. Quer dizer, a escolha está muito mais correlacionada com as ocasiões, com o que a gente está fazendo naquele determinado momento. Obviamente, isso é uma baita dificuldade de como é que a gente mede isso, então. A gente não tem jeito, tem que conectar com o contexto. Isso se aplica, obviamente, medir a nossa impressão sobre as marcas, tem que estar ligado ao contexto em que as marcas serão escolhidas ou serão submetidas ao nosso julgamento. Mas isso também vale para avaliação de marca, mas vale para consumo de comunicação, vale para teste de produto, por exemplo. Né? Não adianta você testar o teste de produto no vácuo, ele está em um contexto. Isso muda o jeito que a gente absorve informação das pessoas que a gente está estudando. E, além disso, tem que deixar as pessoas escolherem. Não é mais a gente que determina qual set competitivo, ou em que ocasião isso tem que ser usado, ou qual a necessidade que isso está fazendo, que isso está atingindo ou satisfazendo. O terceiro pilar, empatia. Paula, vamos lá, continua, por favor. Obrigada. A gente fala de pessoas desde o começo, né? A gente está vendo isso assim, enquanto as escolhas das pessoas devem ser feitas, etc. Quando a gente fala de empatia, é realmente colocar as pessoas no centro de tudo. Então, por mais desgastada que esteja essa palavra, porque estava sendo usada de uma maneira, né, assim, bastante superficial em alguns casos, a gente vê isso como uma verdadeira jornada, uma jornada que tem que ser absolutamente consistente, nesse entendimento total das pessoas. E o que a gente quer dizer de fato com isso? É muito simples. Quando a gente fala de empatia, a gente está falando de realmente sentir o que as pessoas sentem. E não é só olhando para números que a gente vai entender isso, é indo na casa das pessoas, é se conectando de verdade com elas, é entendendo o que preocupa, quais são as necessidades que essas pessoas têm, e não adianta fazer isso uma vez. Isso tem que ser realmente uma jornada, tem que ser isso de maneira absolutamente coerente, consistente e alimentando realmente o coração do negócio. E quando a gente fala de preocupações, a gente tem um dado super bacana desse estudo que o Marcos comentou agora. A gente também olha em 28 países as principais preocupações dos brasileiros, e em 28 países, no Brasil também. Quando a gente olha a média global, a primeira preocupação que vem é a inflação. Então, com 41% aqui, isso são os dados super recentes, agora de março. Quando a gente olha para o Brasil, a primeira preocupação é a questão da pobreza e da desigualdade social. A inflação é importante também, evidentemente. A gente tem aqui 28% dos brasileiros colocando, mas tem alguns temas, como, por exemplo, a criminalidade e a violência preocupam altamente os brasileiros, e isso com a educação também, que teve aqui um aumento de 3 pontos percentuais, e tem muito a ver com os últimos fatos que vêm acontecendo. Então, criminalidade e educação como sendo super alto na agenda do brasileiro. E se a gente for olhar também a questão do desemprego, a gente tem quase 30% dos brasileiros que têm pavor de perder o emprego. E eu tenho certeza que entre esses estamos nós também, assim, somos pessoas. E a grande importância aqui é entender, de fato, qual é a agenda de preocupação dos brasileiros, como é que a gente pode alterar isso de alguma maneira, como é que a gente pode amenizar de alguma maneira esse contexto também. E é isso que a gente se propõe a fazer com vocês, com essa visão que a gente tem trazido aqui, de realmente olhar sempre para as pessoas de uma maneira central, entendendo as expectativas delas, atuando de uma maneira muito forte no contexto e sempre com empatia.
E o que isso significa para a gente, de fato, né? Assim, a gente tem alguns pontos aqui. A questão das macro tendências. Como é que você pode estar muito conectado com isso, entender as manifestações, aquilo que é relevante de fato para a sua categoria? Como é que a gente pode pesquisar, entender e acompanhar os contextos, as mudanças de contextos também, e dos momentos específicos em que a sua categoria é usada, de maneira que a sua marca seja realmente aquela que entrega da maneira mais completa e atenda da maneira mais completa a expectativa dos brasileiros aqui. E sentir, evidentemente, o que as pessoas sentem. Então, realmente ter essa atenção para ser capaz de identificar aqueles vazios que ainda existem nas necessidades, de ter aquilo que ainda não foi atendido, que ainda tem um espaço em branco aí para ser preenchido. E dá sim para a gente ter uma marca super de sucesso, né, com essa visão super integrada aqui, e também de influência. E a gente vai falar muito de influência agora, né, Marcos? Obrigado, Paula. Bom, com esse pano de fundo, a gente vai entrar agora no ranking, mas com essa visão nova que a Ipsos está trazendo. Isso foi lançado no começo desse ano, quando esse grande piloto de R&D acabou. A gente agora vai entrar no ranking das marcas mais influentes. Quem vai apresentar é a Ana Hashizumi, que lidera a nossa área de tracking de marca no Brasil. Obrigado, Ana. Por favor, seja bem-vinda. Aqui a gente está colocando um QR Code. Peguem vossos respectivos aparelhos móveis, por favor. As perguntas todas a gente vai receber via QR Code. Vocês podem fazer as perguntas, comentários, observações que você quiser. Durante o painel, a gente sempre pega, tenta juntar, tenta consolidar, para a gente ter uma coisa de discussão um pouquinho mais interativa. Agora, vamos para o ranking? Obrigado, Ana. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Antes de a gente entrar, então, nos resultados do estudo das marcas mais influentes, eu vou passar um breve vídeo do Steve Levy, que, como o Marcos comentou, é o idealizador desse estudo. Ele gosta muito de estar aqui com a gente. Essa vez não foi possível, então ele deixou algumas palavras aqui para a gente. Good morning, everyone. The MIB Program of Research measures and ranks 2022's most influential brands. We study why they're leading, which generations they're influencing most, how they impact us, and what makes them influential. Essential insights that apply to any business, large or small. Let me start by reminding you why influence. You know, some people call it the attention economy. Others speak of the information society. But what everyone can agree on is that our world is saturated with messages. Once, these might have come from movie stars or politicians or movie stars that became politicians. Today, they're just as likely to come from micro celebrities or influencers. But no matter how things change, brands will continue to influence our lives in both subtle and not so subtle ways. The most influential brands promote a strong sense of purpose and shape our world while connecting emotionally with people. They have aspirational qualities as well, and because they tap into and read the public's sentiment, they remain relevant. Whether we follow the latest product trends or practice good old-fashioned brand loyalty, influential brands shape everything from the way we spend our money to the way we spend our time. In a crowded consumer landscape, what sets brands apart from the pack? The short answer is influence. Influence goes well beyond name recognition. Influential brands don't just land in the popular consciousness. They outperform their competitors. They weather harsh setbacks and they cut through the noise to connect with us. All brands become part of our culture. But those that are most influential
They're different. They actually play an important role in shaping our culture. In short, influential brands set the agenda. Now, public sentiment in many places around the world has remained fragile, to say the least. That being the case, there has remained in place a heightened public expectation of leading brands, a public that has less patience with and is less forgiving of leading brands. Fact is that people continue to expect more. Becoming influential has never been harder, and perhaps it's never been more important for brands to generate and retain influence. What role should brands play? What levers can brands utilize to increase their influence quotient? Well, this is the question that my Brazilian colleagues are going to talk to you about a little later this morning. The nature of influence is varied, and it is indeed multidimensional. There are, in fact, 11 attributes that are used to construct the influence metric that we use. These 11 attributes are intended to be wide-ranging in nature and reflect our belief that being influential is broad in nature. We place tremendous degree of trust in influential brands, allowing them to guide how we shop and interact and indeed how to behave. The most influential brands are important and relevant in the world today. Consumers identify with these brands and have an emotional connection with them. Thank you for your time. Enjoy the rest of your morning, and I truly hope to see you live next year. Bom, pescando algumas palavras do Steve, dá para perceber que o assunto que o Marcos e a Paula abordaram um pouquinho antes tem tudo a ver com marcas influentes também. A gente está falando da expectativa das pessoas, a gente está falando do contexto que muda, né? Falando um pouco dos influenciadores. Então, tem tudo a ver, as coisas estão muito interligadas. E isso que a gente vai perceber. Então, quando a gente fala aqui das dimensões, né, que impactam, que influenciam, que compõem a influência de cada uma das marcas, né, se a gente vai olhar no detalhe cada uma delas, tem muito a ver com o que a gente fala de contexto, de expectativa, de empatia, organizado de uma forma um pouquinho diferente, mas no final das contas é essa essência. E esse estudo tem 10 anos, né? Então são temas que permeiam muito a forma como a gente entende as marcas influentes. Bom, o primeiro dos pilares é inovação, né? Para uma marca ser inovadora, ela tem que estar à frente do seu tempo, ela tem que ser pioneira, ela tem que conseguir transformar hábitos e até criar algumas necessidades, né? Então, dentro desse território de inovação, está a capacidade não só de entender as expectativas das pessoas, mas mudar, até transformar essas expectativas. E a gente vai perceber no ranking que muitas dessas marcas conseguiram fazer isso. Né, mudar a forma como a gente vê o mundo, criar essas novas necessidades. Agora, confiança. Para uma marca se destacar ou ser influente em função da confiança que as marcas têm, né, que as pessoas têm sobre elas, não é algo simples. Imagina uma relação pessoal. Não é fácil a gente conseguir a confiança de alguém, né? Então, para que uma marca consiga obter essa confiança, ela precisa mostrar que está ao lado, não só está ao lado do consumidor, atendendo aquilo que eles precisam, buscando atender da melhor forma, né, com seus produtos e serviços. E como é que ela faz isso? Como é que uma marca consegue atingir isso? Entendendo o contexto que as pessoas estão. Daí a gente tem a responsabilidade socioambiental, né? Para se destacar nesse driver, a marca precisa não só ativamente se preocupar, né, com as questões da sociedade, do meio ambiente, mas também representar os valores que as pessoas admiram, né, valores que falam com ela. E nesse espaço, especificamente, a empatia, né, ela faz o colocar-se no lugar das pessoas é essencial. Depois a gente tem presença.
Presença vai além de estar em todos os lugares ou fazer muita comunicação. É realmente fazer parte do dia a dia das pessoas, dos familiares, dos amigos. Depois a gente tem o engajamento online, que é não só estar presente nas mídias sociais, mas conseguir um diálogo tão intenso com as pessoas, a ponto de elas estarem dispostas a defender essa marca nesse ambiente social, nesse ambiente de mídias sociais. E aí, a gente tem um driver que é novo. Esse pilar, ele começou a surgir na época da pandemia, né? Então a gente começou a perceber que existia espaço para um novo pilar, um novo território, em função do contexto muito forte que a gente estava vivendo. Esse contexto mudou, né? A pandemia foi ficando para trás, mas outros fatores, outros aspectos começaram a ficar relevantes dentro desse contexto, né? Seja guerra, seja inflação, enfim, são outros temas que, de qualquer forma, impactam a vida das pessoas, impactam na relação que elas têm com as marcas. Então, a gente deixou esse pilar mais robusto, e a gente agora, esse ano, vai mediu como é que fica peso desse pilar versus os demais na composição da influência das marcas. Bom, e agora a gente vai ver um pouco a evolução daqueles pilares que já existiam, né? Aqui a gente tem os dados 2019, antes da pandemia, e os 2 anos aqui desse contexto um pouco mais difícil que a gente viveu. E aí o que a gente percebe? O contexto importa, né? Quando a gente está falando da influência das marcas, o contexto em que as pessoas estavam importava sim. Né? Então, o que a gente percebeu foi um equilíbrio muito maior entre os drivers, né? Entre a importância dos drivers na composição da influência, talvez pelo momento mais sensível, de incertezas, em que os sentimentos ficam muito mais aflorados, as coisas ficam muito mais importantes, né? Mas será que isso se manteve? Né? Essa era uma dúvida que a gente tinha. De um ano para o outro, sim, a gente percebeu que continuou igualmente importante e equilibrados esses fatores todos, tá? Mas, quando a gente olha 2022, esse estudo foi feito no final de 2022, a gente percebe que, assim como o contexto muda, né, o peso desses drivers mudam também, né? E aí, o que a gente percebe, então, nesse ano de 2022? Inovação e confiança eram drivers que, historicamente, já eram bastante relevantes. Deram uma equilibrada no período de pandemia e agora voltaram a subir, né, a ficar com um peso maior. Isso vai permanecer ao longo do tempo, gente, a gente tem que acompanhar. A gente tem que entender qual é o contexto em que a gente vai viver, para entender qual é a expectativa que as pessoas vão ter em relação às marcas, porque isso compõe a influência que elas têm. Né? E agora, sem mais delongas, eu vou entrar no ranking das marcas mais influentes do Brasil. Em 10º lugar, a gente tem a Natura. O que se destaca... O que se destaca na composição da influência da Natura, aqui para explicar um pouquinho como é que funciona esse gráfico. Na parte de baixo, existe o peso, a relevância de cada um dos drivers na média de todas as marcas que a gente avaliou. Na parte de cima, é o peso de cada um desses drivers na composição da influência daquela marca específica, daquela marca que a gente está falando. Tá? É assim que a gente lê. E aí, pensando um pouquinho na influência da Natura, o que a gente percebe? Existe aqui um destaque versus a média, né, das marcas em responsabilidade socioambiental. Né? E o que está bastante em linha, quando a gente pensa que o compromisso dessa marca é fazer o mundo mais bonito. Ou seja, existe uma consistência daquilo que a marca acredita, daquilo que a marca faz, daquilo que a marca oferece para as pessoas, com aquilo que impacta na influência que ela tem. Aí a gente vai para o 9º lugar. Aqui a gente tem um empate técnico. Tá? São 2 marcas que, por coincidência, permeiam a vida financeira das pessoas, cada uma com um jeitinho, cada uma com seu posicionamento. Mas são 2 marcas dentro desse mesmo setor. Eu estou falando de Nubank e Mastercard.
Aqui pensando um pouco no que compõe a influência do Nubank, vou usar a própria definição que o Nubank tem. Ele diz que o Nu, ele nasceu em 2013 com a missão de lutar contra a complexidade para empoderar as pessoas diariamente, reinventando os serviços financeiros. Então, quando a gente vê aqui um destaque para empatia, né, para a marca, não é surpresa. A marca entendeu qual era o momento que as pessoas estavam passando ou o que existia de contexto para as pessoas dentro do cenário do mercado financeiro e se posicionou ali, né? E além dessa questão da empatia, a gente tem também como principais dimensões da marca a inovação e a confiança. Quando a gente pensa em Mastercard, a gente também tem aqui inovação e confiança como os principais drivers de influência da marca. Em oitavo lugar, a gente tem Netflix. Netflix é uma fonte constante de novas produções, produções próprias, além de conteúdos de terceiros. Assim, inovação acaba sendo, sim, um dos principais drivers e um dos destaques acaba sendo também o engajamento online, até pela própria natureza, né, da marca. Desculpa, não tinha passado aqui, perdão. Agora sim. E aí a gente vai para o sétimo lugar. No sétimo lugar a gente tem o Boticário. Outra marca brasileira, outra marca do mercado de beleza, e os destaques que a marca tem também estão ligados à responsabilidade socioambiental, mas com um posicionamento diferente, né? Com o propósito de fazer o melhor pelas pessoas e pelo consumidor. E claro, tem muita presença na vida das pessoas, no dia a dia delas. E aí a gente já chega na metade do ranking. Na sexta posição, a gente tem a Samsung. A Samsung, ela é muito forte, né, na sua posição nos mercados de celular, de TV, e o que proporciona uma influência da marca na vida das pessoas, principalmente por conta, obviamente, da inovação e da confiança que as pessoas têm nos seus produtos, nos seus serviços. Ai, gente, desculpa de novo, né? Esqueci de passar aqui o slide, mas é isso. Então, a gente tem inovação e confiança aqui como os principais drivers. Agora, em quinto lugar, a gente tem a Amazon. Quando a gente olha os drivers que se destacam para a marca, a gente vê empatia, por exemplo, como um dos aspectos relevantes, né? E aqui, talvez, tenha uma ênfase no comércio eletrônico, no marketplace, porque ele permite o acesso mais amplo, né, para as pessoas de produtos e serviços que muitas vezes eles não tinham alcance se não tivesse a possibilidade do marketplace, né? E também existe a força do streaming. Então, do momento da pandemia para cá, essa questão de a gente ter o entretenimento em casa, o streaming, ele ganhou muita relevância, né? Então, entender o contexto e agir com essa empatia de falar, puxa, eu sei o que vocês estão passando, eu sei o que vocês precisam, ajuda uma marca a ser influente. E aqui a gente percebe empatia sendo um dos destaques. Aí a gente tem a quarta posição, tá chegando perto aqui do começo, do início aqui do nosso ranking. Em quarto lugar, a gente tem o Instagram. E aqui é uma coisa interessante, raramente a gente tem um driver com uma relevância tão grande como a gente percebe aqui em inovação no Instagram. Né? E se a gente parar para pensar um pouquinho no impacto dessa marca nas nossas vidas, ela transformou, né? Justamente inovou, mudou, né, a forma como as pessoas compartilham o próprio dia a dia, compartilham os seus mundos. Então, faz sentido que influência, sim, seja um driver muito relevante aqui na composição da influência do Instagram. Agora, a medalha de bronze, terceiro lugar. Em terceiro lugar, a gente tem o YouTube. E pensando aqui nos drivers que impactam, que são importantes aqui para o YouTube, puxa, a gente também faz alusão
a possibilidade que essa marca traz de criação, de compartilhamento de conteúdo, de informação, é fonte de aprendizado, é fonte de entretenimento. Então, o YouTube mostra, sim, a sua fortaleza no engajamento online com as pessoas, né? Agora, o segundo lugar. A segunda marca mais influente do nosso ranking de 2022. E aqui, eu estou falando da marca que transformou o modo como as pessoas se comunicam, né? Diariamente, no dia a dia, com as pessoas, com os conhecidos, comercialmente. E hoje em dia, se a gente parar para pensar, as pessoas não pedem mais para mandar mensagem. Elas falam para mandar um zap. Tá vendo? Todo mundo sabe. É isso. Segundo lugar, WhatsApp. E os seus pilares também não podiam deixar de ter a fortaleza em inovação e confiança. E agora o primeiro lugar. Gente, em primeiro lugar eu poderia anunciar como a marca que tem mais consistência de performance nesse ranking. A gente está falando de 10 anos de história, né? E há 10 anos essa marca está em primeiro lugar no nosso ranking. Eu estou falando do Google. E o principal destaque aqui também é a inovação. E é uma marca que faz parte, ela realmente transformou as nossas vidas. Quem hoje consegue ver a própria vida sem o Google? Seja para qualquer uso que faça no dia a dia, o Google está lá presente. E assim, eu fecho, né, o ranking das nossas marcas mais influentes. Deixo aqui para vocês a lista, mas eu não terminei. Não acabou por aqui ainda, não. O que eu tenho agora... Bom, como eu comentei, a gente acabou de completar 10 anos desse estudo. E uma coisa que a Paula falou, né? Muitas vezes a gente não pode ficar só olhando dados, informações, porque isso nos distancia daqueles que a gente está querendo representar, aqueles que a gente está querendo representar com os números. Então, o que a gente fez para simbolizar esses 10 anos foi fazer uso da nossa comunidade online, então, de uma forma muito rápida, muito simples, entender o que foram esses 10 anos, pensando nessas marcas que a gente acabou de ver, que são mais influentes na vida das pessoas, né, as 5 principais, como é que elas transformaram a vida dessas pessoas. Então, a gente trouxe as pessoas para conversar um pouquinho com vocês. O WhatsApp hoje é uma grande ferramenta tecnológica, substituiu praticamente a ligação telefônica, né? A gente pode conversar por videoconferência com pessoas de longe, através da internet. E as pessoas também com o YouTube conseguem ganhar através de visualizações, através dos vídeos, né? Tem gente que investe só nessa parte também e ganha, né, dinheiro com divulgando vídeo, fazendo vídeos, né? Parentes, muitos moram longe. Então a forma que eu tenho de estar comunicando com eles é através do WhatsApp. Então eu vejo que ele veio mesmo para evoluir, para trazer comunicação, para trazer mais... Na pandemia também, ele foi um dos mais essenciais para nossas vidas, né? Que a gente não podia estar vendo as pessoas, a gente não podia estar próximo das pessoas que a gente gosta. Tem muitas coisas que eu quero consertar em casa e eu recorro ao YouTube, vejo vídeos e consigo fazer. Muitas coisas, não é só para ver vídeo de música, não. E trabalho de escola, principalmente para ajudar meu filho. Muito útil. Eu acho que o Google acaba sendo mais completo, né? Porque tudo você acha nele. Tudo. Precisou do endereço, precisou saber rota de alguma coisa, precisou saber cidade, de viagem. Nossa, tudo você encontra no Google. Essas marcas, elas me ajudam muito e agilizam minha vida no dia a dia, né? Na correria do dia a dia. Elas me ajudam a efetuar tudo em casa com mais rapidez, segurança.
minha vida seria triste e ficaria maluca sem essas tecnologias. E bom, para finalizar esse bloco, eu queria, até com uma pequena homenagem, chamar ao palco a Maya Mal, para contar. Ela é diretora de marketing da Google Brasil. Para contar um pouquinho, né? O que faz o Google ser tão influente por tanto tempo? Por favor, Maya. Oi, pessoal, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Eu sou a Maya Mal, diretora de marketing do Google. Estou há quase 12 anos na empresa e já passei por diversos produtos. Então, já comecei com o Chrome, passei pelo YouTube, que está aqui no nosso ranking também, e por diversos produtos, e mais recentemente também para a nossa área, não só de consumidor, mas também a nossa área para anunciantes e agências. Não passando aqui. A missão do Google, como vocês sabem, é organizar as informações do mundo, né, e torná-las universalmente acessíveis e úteis. E por conta disso, a gente está muito ligado com o que o usuário está querendo e olhando muito quais são as novidades, quais são as inovações que a gente pode trazer para estar trazendo e colocando essa nossa missão no dia a dia, seja nas coisas mais simples, seja nos grandes momentos. Eu acho que essa é a nossa grande preocupação, como é que a gente está sempre conectada com esse consumidor, com esse anunciante. E aí, como a gente ouviu aqui nas mensagens que a gente estava ouvindo aí dos consumidores, desde como a gente chega aqui no evento, como é que a gente acha alguma coisa que a gente está buscando, um presente de Dia das Mães, até as nossas grandes perguntas, as nossas buscas. E tudo isso está suportado por trás pela nossa nuvem, por tecnologia, por muita inovação. Mas eu vim aqui falar sobre marca, né? Então vocês falam, mas por que você está falando tanto disso? Então, vim contar um pouco para vocês como é que a gente pensa a marca, como é que a gente olha a marca dentro do marketing no Google. Então, a gente começa sempre pelo usuário. Então, acho que o usuário é sempre o nosso foco. A gente olha e vai entender quem é esse usuário real, que muitas vezes tem uma experiência muito diferente da nossa. E, por outro lado, a gente olha a mágica, né? Então, a gente olha os usuários, depois a gente vai olhar a mágica dos nossos produtos. E a gente acredita muito que o marketing precisa entender muito de produto. Precisa entender muito qual que é essa mágica e está também muito junto nessa formulação dos produtos, ajudando a realmente conectar, junto com engenharias, diversas áreas lá dentro, para a gente trazer um produto que seja relevante. E aí, por fim, a gente olhou para o usuário, olhou para a marca e conecta os dois. Então, a gente conecta essa mágica, o usuário a mágica do Google, para trazer cada vez coisas mais relevantes. Como é que a gente faz isso, né? A gente olha para alguns fundamentos do marketing. Primeiro, a gente foca no usuário, né? Então, acho que a gente olhar para esse usuário cada vez mais... deixa eu deixar isso aqui. A gente foca nesse usuário, a gente olha para ele, tem essa atenção ao usuário como... a gente se chamaram talvez de empatia, aqui é o nosso foco nele. Depois a gente vai construir para todos. Acho que isso é uma coisa muito importante para a gente. Como é que a gente olha para a diversidade, para a equidade, para a inclusão dentro dos nossos produtos e também dentro da nossa comunicação, da nossa marca, como é que a gente está comunicando para que esse consumidor também se veja refletido em todas as nossas ações. E aí, por fim, a gente fala do simplificar. Então, a gente simplifica, e quando a gente acha que está pronto, a gente tenta simplificar de novo. Então, isso vale para a nossa comunicação, para código, para copy, né, para nossas campanhas, isso vale para tudo que a gente faz, tentando trazer essa simplicidade, essa utilidade para o consumidor. E aí eu queria contar... Queria contar aqui um pouco para vocês rapidamente, um pouco de alguns exemplos de como é que a gente está fazendo isso nos últimos 10 anos, como é que a gente tem trazido essas marcas, refletido essa marca nas nossas ações e na nossa comunicação. Um dos momentos mais importantes para a gente, obviamente, para entender o consumidor, foi a pandemia. E a gente sabe, muitos de vocês devem ter passado por isso com crianças, com adolescentes em casa durante a pandemia, de um dia para o outro a gente teve que mudar tudo e conseguir entender como é que vai ser a educação em casa. Entendendo esse momento tão importante, a gente criou essa plataforma Ensine Onde Estiver, onde a gente reuniu todas as dicas para ajudar os professores a fazerem essa mudança tão rápida que era necessária. Então, dentro desse portal, a gente reuniu as principais informações do Google for Education. Os professores podiam rapidamente ter acesso a várias dicas, várias formas de como continuar fazendo essa educação e virar essa chave tão rapidamente que precisava acontecer. E a gente viu como o Google for Education foi importante, foi tão usado durante a pandemia e a gente acelerou essa digitalização
também na educação nesse momento. Durante a pandemia, claramente, a gente também entendeu o usuário, essa necessidade da gente trazer essas informações tão relevantes e ajudar nessa comunicação. Então, a gente lançou essa campanha, que chamava Conheça os Fatos. Então, a gente buscava mostrar para eles que, quando eles estavam procurando por coronavírus ou por prevenção à Covid, a gente ligava isso na busca a informações relevantes, né? Informações que estavam sendo dadas por autoridades de saúde, tanto locais quanto globais, dando dicas, dando informações. E era essa campanha de Conheça os Fatos que a gente fez. E aí eu comentei um pouco de universalidade, né? Isso está dentro da nossa missão de marca. E quando a gente fala de universalidade, infelizmente não tem nada mais universal hoje do que essa crise climática, né, que afeta a todos. E a gente vem vendo isso também, acho que vocês mostraram também nos estudos, e como isso é uma preocupação cada vez maior. A gente viu, por exemplo, o termo floresta amazônica, essas buscas cresceram 2 vezes, quase 2 vezes nos últimos 10 anos. Então, a gente vê cada vez mais essa preocupação. E no ano passado a gente fez esse lançamento em parceria com a ONU. Então, quando você busca por mudanças climáticas, aquecimento global, agora tem um painel na busca com informações curadas e dicas de como que a gente pode atuar nisso. A gente acredita que a gente tem essa missão de ajudar tanto os nossos consumidores, os nossos parceiros a tomarem essas decisões mais informadas em relação à mudança climática. Um outro lançamento que a gente fez também ano passado em relação à prevenção de enchentes. Então, a gente lançou essa plataforma também ligada com inteligência artificial, onde a gente pode prever onde vão acontecer as enchentes, e já está disponível em 60 localidades pelo Brasil, e a gente está investindo cada vez mais nisso, como as nossas plataformas podem ajudar e ser muito relevantes, né, nesse momento tão importante. E aí, por fim, eu queria mostrar um pouco do que a gente faz também em relação à universalidade, quando a gente fala em fomentar a inclusão social, em trazer mais oportunidades econômicas, empreendedorismo e empoderamento. O Cresça com Google, que a gente carinhosamente chama já de Cresça, foi lançado há 6 anos já. E ele tem como objetivo fazer esses treinamentos, e a gente traz treinamentos para muitas pessoas. A gente já está em quase 3 milhões de pessoas treinadas pelo Brasil. A gente passou já por 12 capitais, fazendo esses treinamentos em habilidades digitais, empreendedorismo, acreditando que colocar essas pessoas mais próximas à tecnologia, a gente consegue ajudá-las nessa inclusão digital. A gente fez treinamentos presenciais, e durante a pandemia a gente também se ajustou e foi para esse modelo mais, um modelo digital. Então, junto com o Cresça, a gente também lançou o Cresça com Google para mulheres. Então, a gente tem algumas ações específicas também pensando nesse público e como que a gente traz alguns outros treinamentos específicos para elas, e a gente pensa também em interseccionalidade, como é que a gente pensa para mulheres negras, mulheres de periferia, mulheres com privação de liberdade. Então, a gente foi olhar para diversos grupos para a gente conseguir, de fato, trazer essa missão no dia a dia de ser universal. Então, esses eram alguns casos que eu queria contar aqui para vocês. Para concluir, eu acho que o que fica aqui de mensagem é esse nosso foco no consumidor, o quanto a gente está buscando, e acho que é esse o grande motivo do sucesso. A gente tem diversas plataformas hoje que já tem mais de 1 bilhão de usuários usando. Então, a gente tem o YouTube, o Chrome, a busca, o Gmail, o Google Fotos. E é muito legal ver também que, dentro desses 1 bilhão de usuários, o Brasil está entre os 3 principais mercados nos principais produtos. Então, a importância do Brasil, a importância do nosso consumidor e de como a gente está trazendo isso para os produtos. Queria agradecer novamente o convite, agradecer, e é um orgulho estar aqui com vocês, e a gente ver isso refletido também no ranking. Muito obrigada. Muito obrigada pelas palavras e participação. Convido o Marcos de volta aqui ao palco. Obrigado, Maia. Obrigado, Ana. Pessoal, podemos trazer as cadeiras já para os panelistas? Eu estou recebendo, já comecei a receber perguntas, então não deixem de mandar, por favor, comentários, observações sobre a metodologia em particular. Tem algumas perguntas aqui que eu já queria endereçar, metodologia ainda do ranking.
aquele número que você vê, a importância da dimensão em cada uma das marcas, ela é relativa, porque ela tem que somar 100. Então, o que a gente faz é que, mesmo que alguma marca performe bem em alguma das dimensões, não necessariamente essa vai ser o maior percentual de influência daquela marca. Porque ela pode ter outras dimensões em que ela performa melhor. As perguntas que eu recebi, eu acho que são endereçadas com esta resposta aqui. Por favor, continue mandando. Eu vou ficar com o celular na mão, não é desinteresse, não estou jogando Candy Crush, é porque eu estou realmente recebendo aqui as perguntas através do celular. Queria agora chamar para o painel, por favor, Beatriz Botesi, Head de Marketing Latam da Meta. Obrigado, Beatriz. Por favor, recebam com alguma salva de palmas, por favor. Valeu, Beatriz. Obrigado por ter vindo. A Maia Mal, que vocês acabaram de ouvir, diretora de marketing do Google Brasil. Obrigado, Maia. Valeu. Maria Paula Fonseca, diretora do Comitê Executivo de Marca da Natura. Obrigado, Maria Paula. Um prazer ter você aqui. Obrigado. E a Juliana Rochelle, Head de Marketing e Crescimento do Nubank. Obrigado, Juliana. Gente, continue mandando perguntas, estou aqui com o celular. Eu queria começar pela parte mais para a gente nivelar a informação. Aqui está o QR Code para quem quiser mandar pergunta, tá, gente? Por ali, por favor, vou recebendo direto aqui. Como a empresa de vocês trata a organização que vocês trabalham, trata a marca, e como isso é influenciado, não fica restrito à área de marketing? Aqui a gente tem representantes de marketing, em particular, de todas as empresas. Como a gente faz que isso vire verdade para uma empresa inteira? Como vocês tratam isso? Posso começar? Por favor. Bom dia, gente. Prazer estar aqui com vocês. No Nubank, eu acho que eu trabalho em marketing há 25 anos, faz um tempo já. E eu tive em grandes empresas, em grandes marcas, inclusive no Google, né, com a minha colega Maia, por algumas oportunidades. Mas no caso do Nubank é muito interessante porque é um caso genuíno que a marca, de fato, está no centro do processo decisório. Então, isso, obviamente, leva, né, do que a gente viu, né, de 10 anos atrás, a marca vai fazer 10 anos agora, daqui um mês, e é muito genuíno como o processo de pensamento de valor de marca é integrado em tudo, né? Em olhar para o negócio, olhar para o consumidor, ter esse consumidor do ponto de vista de necessidade, qual que é a dor que a gente vai resolver, sendo norteador de tudo que a gente faz. E não existe esse pensamento de marca isolado, tem uma área de branding, né, que faz marca. Todo o processo de produto, processo de negócio, processo de CX, ele é pautado nos valores que a gente quer imprimir para esse consumidor. Então, para mim, acho que o sucesso do Nubank, né, tanto em termos de negócio, como em termos de crescimento, e agora de valorização por ser uma marca influente, vem desse lugar, né, dessa genuinidade em ter realmente um pensamento de marca universal na organização. Bom dia. Então, na Natura existe uma área de branding, eu sou a diretora da marca. Mas, mesmo assim, o princípio talvez seja o mesmo, né? Que a gente costuma dizer que marca é cultura e cultura é marca. Então, não existe área de marketing dissociada da marca. Então, o que é dito para fora não é o que é vivido dentro, né? Então, a cultura interna é o que tem que transpirar para fora e guiar as decisões. Quando a marca tem clareza do seu propósito, da sua razão de ser e do que a constitui como o que a faz ser autêntica e coerente, sim, esses pilares, essas crenças, essas dimensões é que a gente precisa fazer com que todo mundo conheça, compreenda, apreenda e use e desdobre, como se fosse o nosso óculos para olhar para o consumidor final, olhar para o contexto, como você trouxe, olhar para o que está acontecendo, mas sim executar de um jeito que parta dos nossos valores, dos nossos princípios, né, que é o que traz coerência e autoria. Então é assim, mais ou menos, que a gente tenta colocar a marca como responsabilidade de todo mundo. E claro, indicadores de marca dentro da bonificação da empresa inteira ajudam bastante a todo mundo pensar em o que é construir marca. Alinhamento de incentivos, né? Obrigado, Maria Paula. Bom, acho que no Google a gente não tem uma área de branding, então acho que é muito compartilhado isso, não só no marketing, eu acho que esse foco de usuário é muito verdade para todas as áreas. Então,
isso está permeado muito na engenharia, está permeado muito por diversos departamentos, e o marketing tem essa função de permear essa jornada, né? Desde a concepção do produto, e tem muitos produtos que até nascem desse entendimento do consumidor no marketing e vão para a engenharia, ou como o marketing participa desse processo aí de geração e de cocriação com a engenharia, e depois isso vai passando nos diferentes ciclos de produto e no lifetime, assim, né? Durante essa jornada de produto. Acho que... Obrigado, Marcos. Obrigada pelo convite, Marcos, e todo o time da Ipsos, complementando as meninas. E que time aqui, hein? 4 Incrível, mulheres. Né? Painel de luxo. Exatamente. Acho que complementando... É com dó de você. Nós, mulheres, a gente tem muito orgulho disso, de nos vermos. Mas, enfim, complementando as meninas, né? Acho que o que é muito legal aqui, olhando para a Meta, é que, diferente de uma Natura, por exemplo, ou de uma Coca-Cola, uma Nike, outras empresas que eu já trabalhei, que têm marcas muito icônicas, a Meta acabou de lançar a sua área de marketing, né? A área de marketing na Meta foi fundada em 2019. Então, é recente este olhar de entender que construção de marca, né, e o marketing, o papel das marcas WhatsApp, Meta como marca, Facebook, Instagram, são tão relevantes quanto os aplicativos que já estão na mão de bilhões de pessoas, né? Então, é muito interessante colocar isso, porque é um viés totalmente diferente, porque você entende que, ok, a partir do momento que essa companhia entende que eu preciso construir uma área para construir e comunicar o marketing para o nosso consumidor final, ela entende a necessidade dessa área de conectar com as outras para que isso, de fato, sustente o crescimento da empresa nos próximos 10 anos e no longo prazo. Então, acho que essa é a beleza da companhia, né, de ter entendido isso, criado a área. E sobre a interconexão aí, né, que você perguntou, isso é totalmente necessário. A gente faz isso diariamente. Acho que dentro das empresas de tecnologia, tem algumas aqui, dados é muito importante, né? A gente usa data, informação, para as tomadas de decisões. E as informações vêm de todos os lugares, vêm dos nossos consumidores, numa pesquisa da Ipsos, vem de uma área de engenharia ou de tecnologia sobre um produto específico, vem de um lançamento, vem de uma área de RH. A informação pode vir de qualquer lugar. Então, a conexão das áreas ela é muito importante para que a gente esteja ouvindo todo mundo tem o mesmo goal, né, o mesmo objetivo, para conseguir tomar decisões em comum para que, obviamente, a companhia cresça, seja lá qual seja o objetivo dela. No nosso caso, mais downloads ou penetração dos apps na vida das pessoas, ou ter marcas sólidas. Então, depende muito, mas essas métricas estão sempre correlacionadas a todo mundo que participa da empresa, não só o marketing. Legal. Obrigado. Esse ranking, a marca que vocês representam, estão entre os top 10, só para clarificar, a gente tem algumas centenas de marcas que são avaliadas todo ano, portanto, estar entre o top 10 realmente é um reconhecimento muito bacana. Mas aqui esse ranking se refere a 2022. O que eu acho interessante é que ele foi um ano muito de transição, na medida em que as marcas que vocês representam atuaram de maneira incrivelmente importante, do ponto de vista social, atuando de fato para ajudar os stakeholders, as comunidades e tudo mais. E 22, acho que tem uma alteração aqui na atuação, né? Aquela atuação muito mais voltada para o social, ela arrefece um pouco, isso que a gente viu de maneira geral nas iniciativas, nos investimentos, mas ela não some. Então, eu queria perguntar para vocês o que ficou, como foi o ano de 2022, na medida em que ela representa, se é verdade que representa uma transição de atuação, em primeiro lugar, e segundo, o que fica, né, como legado de uma atuação tão particular naquele momento, o que fica no dia a dia e na estratégia de vocês? Podemos trocar o jeito. Posso começar aqui? A pandemia foi um momento muito importante para a gente, né, de transformação digital. Acho que muitos de vocês, como marcas, como clientes, como consumidores, perceberam essa aceleração dessa digitalização. Então, a gente viu isso acontecendo, isso acelerando, e como o Google ajudou as empresas nesse processo. E isso continua. Eu acho que essa é uma aceleração que a gente viu e esse é um processo que continua. Então, essa transformação digital, essa maturidade dos clientes, das empresas que a gente foi ajudando nesse período, isso continua. A gente vê isso se mantendo. Hoje já são
10 milhões de clientes que são atendidos e que usam o Google aqui no Brasil. Então, essa é uma representatividade muito grande dentro da empresa, né? E como é que a gente olha para fora. E a gente continua fazendo isso. Então, a gente lança esse mês o nosso programa, que é o Google Experts, por exemplo, que a gente procura treinar 6 mil pessoas em ferramentas digitais para a gente continuar auxiliando empresas e clientes e agências a usarem melhor as ferramentas de marketing do Google. Então, a gente viu essa aceleração e continuamos apoiando e suportando isso. Acho que eu posso falar um pouco aqui, porque até outro dia meu filho falou assim: mãe, como você vivia sem o Google? Eu não conseguia responder. O meu perguntou, quase que caiu quando eu contei que não tinha celular. Ele falou, mas não tinha TV? Não tinha livro? Quase como se fosse uma condição para existir hoje em dia, né? E eu realmente falei, nossa, eu não sei como que eu sobrevivia sem a tecnologia. Mas para a Natura, a gente fala que a Natura existe há 53 anos. Vocês sabem que é um modelo comercial. Hoje a gente tem loja, e-commerce, mas é essencialmente um modelo da venda direta que a gente chama de modelo de venda por relações, porque é uma grande rede só no Brasil, na América Latina, de 2,5 milhões de pessoas offline. Então, é uma grande rede offline que, com a chegada das tecnologias, está se digitalizando. Então, está mudando só o modelo comercial, que tem 50 anos de existência, que precisa evoluir, né, e que está transformando a vida dessas pessoas que, de fato, fazem a renda das suas famílias, a maioria mulheres, a partir dessa atividade. Então, o que aconteceu na pandemia é que, com as restrições, elas aderiram às ferramentas digitais que estavam prontas, mas que elas tinham muita dificuldade, grandes barreiras. Vocês devem saber desses números, realidade brasileira e latino-americana, de nível sociocultural, de conseguir usar a tecnologia, idade e tal. E com as restrições, elas aderiram e simplesmente a gente acelerou um programa de 5 anos em 2. Sim, e é um caminho sem volta, né? Então, hoje a gente percebe que... Outro dia eu estava conversando com uma consultora, a Natura, que é diamante, que é a que mais vende. Ela é uma pessoa bem simples, ela faz tudo pelo WhatsApp. Ela não usa revista física, que a Natura produz. Ela faz só, tem 12 grupos, ela customiza a promoção, ela indica o produto, ela faz tudo ali. Então, mudou o modelo comercial, veio para ficar e vai facilitar muito a vida. E eu acho que esses dados era interessante vocês saberem, colocarem nos seus relatórios de responsabilidade social, porque está ajudando muita gente a prosperar de uma forma bacana. Então, é uma visão de como a gente pode conectar as nossas áreas. Acho que complementando a Maria Paula, né, porque você já trouxe um pouquinho do que foi o poder, né, a verdade das marcas Meta na vida dos usuários e na vida, principalmente, não só de pessoas físicas, mas também de pequenos e médios negócios durante a pandemia, né? Um WhatsApp, ele mudou a vida de pessoas, né? Ele fez empresas que poderiam ter fechado, falido, ou pessoas que poderiam ter perdido seus negócios, ele fez com que pessoas se reinventassem num curto espaço de tempo. Então, para a gente, né, mesmo num momento muito sensível, né, da pandemia e tudo que a gente estava vivendo, foi muito interessante entender como, as pessoas tiveram essa abertura para usar as marcas, né, da Meta e Google também, Nubank, né, todas essas, de uma forma muito mais veloz e muito mais inteligente. Então, a gente viu isso do usuário, né, ele é aberto a entender novas possibilidades. E 2, do nosso lado, a gente também, como organização, tentando agilizar esse processo para conseguir trazer novidades de uma forma rápida, no qual a gente não estava preparado para. Então, teve aí, né, uma mistura das duas coisas, da gente ouvir o consumidor, colocar ele no centro, que é o que vocês muito bem trouxeram, de uma forma extremamente rápida e tentar reaprender a trabalhar. E daí, respondendo a sua pergunta, né, Marcos, você pergunta, tá, e como é que está agora em 2022, que é o ano que se solidificou após esse momento de pandemia? Acho que, para a gente, dentro de casa, é um ano que, ok, passou, né, literalmente
essa onda gigante aí de mudanças, mas acho que o principal aprendizado aqui é que a gente consegue move fast, né? A gente consegue ter essa velocidade, mas como que a gente acha o equilíbrio agora em conseguir continuar trazendo inovação para os nossos usuários? A gente vê tanto o Instagram quanto o WhatsApp tem aí, né, a sua porcentagem de inovação muito grande. Isso é super legal de ver, porque tem muito esforço por trás para a gente estar ditando inovação na vida das pessoas. E, ao mesmo tempo, a gente entender que também tem coisas que a gente não pode... São marcas que estão na vida de bilhões de pessoas. O WhatsApp fala com mais de 3 bilhões de usuários no mundo. O WhatsApp tem uma penetração no Brasil hoje maior do que a internet. Então, tem mais gente com WhatsApp do que com acesso à internet. E o que significa isso? Qualquer mudança que a gente faça ali vai impactar todos os brasileiros. Então, a gente também tem uma cautela e um equilíbrio de testar, pilotar, fazer lançamentos. A gente lançou pagamentos agora pelo WhatsApp na semana passada para pequenos negócios. Como que a gente faz isso no mercado, né, mais controlado, para entender quais vão ser os aprendizados por trás disso, para depois escalonar para o restante do país? Então, a gente também tem aprendido a trabalhar de uma forma muito mais equilibrada, mesclando agilidade com inteligência. Acho que na questão, acho que tem dois ângulos aqui, né? Um é como nessas marcas de tecnologia, né, aqui com essas minhas companheiras maravilhosas, nos ajudam a trazer muito mais abertura do consumidor, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente viu, essa aceleração do consumidor muito mais aberto, apto e até, eu vou dizer, ousado, né, em aproveitar e usufruir de tecnologias novas que ele até então tinha algum tipo de resistência, algum tipo de receio. Quando a gente olha para o crescimento do Nubank, né, no começo da pandemia, até, vamos colocar, começo de 22, é uma coisa vertiginosamente absurda, né? A marca cresceu de um jeito gigantesco em termos de usuários, mas eu acho que o mais importante não é só o crescimento, né, numérico que essa marca trouxe, mas o quanto de impacto que a gente teve na vida financeira das pessoas. Então, quando a gente olha algumas informações assim desses últimos anos de existência da marca, a gente tem 13% das pessoas dizendo que elas tiveram o primeiro acesso ao sistema financeiro. Então, isso é uma coisa que dá um orgulho imenso, né, de um país tão desigual, né, e com tanta burocracia e com tanto preconceito, né, com relação ainda às classes menos favorecidas. Ter essa oportunidade é uma coisa muito, muito importante. Um outro fenômeno interessante foi dentro do olhar de inovar rápido, aprender rápido e testar rápido, né? Então, obviamente, a natureza do Nubank é de inovação, né? A gente entrou no mercado com esse DNA muito forte, mas durante também os anos de pandemia, a gente muito rapidamente desenvolveu o que era uma conta para esse pequeno e médio empresário, que estava ali sofrendo, sem condições de ser atendido, sem meios de existir, e criou-se esse mecanismo de conta pessoa jurídica, que teve uma adesão absurda também no seu primeiro ano. Então, acho que está muito conectado, né, com o movimento cultural, com o movimento do consumidor, mas muito atento, empaticamente, à dor que ele está sofrendo, nos ajuda a ter muito mais impacto, seja ele de negócio e social, né? Acho que as coisas não podem andar dissociadas. Dentro dessa consolidação do ano passado, né, que nos levou para o top 10, com muito orgulho nesse ranking, para mim é a consolidação desse modelo de negócio que é realmente descomplicar a vida das pessoas e dar mais autonomia para elas, né? Então, acho que dentro de um olhar de crescimento vertiginoso, a marca agora começa a entender como a gente aprofunda essas relações e tem mais significado nessas relações com esses consumidores que estão conosco dessa maneira tão presente. Acho que apareceram aqui em vários momentos nas respostas 2 pontos que atacam algumas das perguntas que você vem. Tem bastante pergunta, obrigado, gente, obrigado mesmo. Algumas histórias legais que contam aqui sobre as marcas de vocês, e muitos parabéns para vocês pelas atuações. Mas agora eu queria pegar esse gancho da Juliana, que a Juliana falou, a importância das comunidades, das diferentes comunidades. Quer dizer, a questão do relacionamento, que sempre foi muito fundamental, ou na natureza de alguns produtos, ou pelo modelo de negócio, por exemplo, ela passa a ser absurdamente importante. E aí, qual é a atuação deliberada de vocês nessa construção desses relacionamentos? Porque, por mais que a gente fale ainda que a digitalização e os modelos de disruptura tecnológicos possam trazer contatos diferentes, todos vocês citaram de algum jeito as comunidades. Como vocês trabalham isso de maneira estratégica, deliberada, né?
Acho que contando aqui do nosso lado, né? Até porque as nossas marcas e principalmente o Instagram, ele nasceu para conectar indivíduos e que eles virem comunidades, né? Para que pessoas achem outras pessoas com o mesmo denominador comum e tomem decisões em conjunto. Então, esse é o nosso DNA. E para a gente é muito interessante ver, né, a combinação do poder da tecnologia e da internet hoje em dar voz às pessoas. A gente vê a quantidade de gente. Hoje o Brasil é o segundo maior país, né, com a questão de criadores de conteúdo e influencers online que monetizam, que trocam os seus empregos para virarem criadores de conteúdo no YouTube, no Instagram, no TikTok, aonde for. Então você vê que tem uma mudança de uma dinâmica, né, até comportamental, profissional. Ou a gente falou um pouco sobre isso, né, dessas marcas que já nasceram digital native, né, já nasceram na internet, uma geração que também está nascendo totalmente conectada e não sabe o que é não ser conectada. Então, acho que o poder da comunidade ele é fundamental para os dias atuais, e ele é uma tendência. Então, a gente brincou aqui, né? Brincou não, a gente enalteceu esse momento de ter 4 mulheres no palco. Imagina que um movimento como o Me Too, acho que todos aqui ouviram falar, ele não teria existido se não fosse o Instagram. Então, são diversas mulheres que decidiram juntas, né, ter voz e usar uma ferramenta de comunidade de conexão como o Instagram para contar que elas já tinham sido assediadas em algum momento da sua vida. Isso mudou a dinâmica da indústria hollywoodiana, empresarial. As mulheres começaram a ter voz e começaram a tomar decisões. Imagina se essa comunidade não existisse online. Imagina se não existisse o Vidas Pretas Importam. O que seria, né, da luta contra o racismo ou da luta contra a LGBT-fobia se a gente não tivesse comunidades dando voz a isso e lutando e colocando e usando essas pautas. Então, acho que é extremamente poderoso e benéfico, se bem usado. Então, eu vejo aí, né, as marcas da Meta tendo um papel fundamental na geração de comunidade e dando voz e protagonismo a vozes que importam e vão mudar o mundo. Visibilidade, né? Exato. Eu vejo um pouco assim, a gente sabe há um tempo que a gente não controla a rede. Né? A gente se mata na área da marca, mas a consultora ela faz absolutamente o que ela quer. Ela fala o que ela quer, ela posta o que ela quer, do jeito que ela quer. E a gente agradece. Então, quanto mais informação a gente der, qualidade de informação, conteúdo acessível e fácil, melhor vai ser essa construção de marca por elas, né? Mas é vivo. E a gente percebeu isso na própria pandemia, que elas começaram, as comunidades se formaram naturalmente, as que sabiam usar as ferramentas digitais e as que não sabiam. E elas começaram a uma ensinar as outras. Voluntariamente, às vezes gratuito, às vezes cobrando, começaram a ganhar dinheiro com isso. Então, a consultora, além de vender, ela ensina a usar a ferramenta digital. Né? Agora, a gente bolou um esquema para fortalecer isso, mas a verdade é que a gente está... E daqui a pouco ela está ganhando dinheiro com a venda do produto e com o curso, né? Através do YouTube. Ela monetiza. Ela já ganha, ela assumiu um outro papel dentro da rede, que é ensinar a usar as ferramentas digitais, e agora ela dá curso sobre produto. Incrível. Então, enfim, é infinito, né? É interessante a gente ver no Google também, acho que a gente tem, como a Beatriz menciona tão bem aqui, as comunidades, né? A gente tem as comunidades de YouTube, a gente tem comunidades de desenvolvedores, eu acho que a gente tem que lembrar disso também, tem toda a questão do Android aqui, dos desenvolvedores para isso, então a gente tem uma comunidade bem importante, um apoio a eles, impressionantemente também, como isso tudo, obviamente, cresceu com esse acesso digital durante a pandemia, então a gente teve uma importância bem grande para essa comunidade, e acho que, como eu mencionei anteriormente também, a nossa importância de como é que a gente ajuda a inclusão social. Acho que a gente entende muito que o Google tem esse papel e que a gente tem esse poder de chegar mais nas pessoas e como é que a gente ajuda nessa digitalização. Então, a gente vem fazendo esse programa do Cresça com Google já há 6 anos, e a gente também lançou certificados profissionais. Então, a gente tem 4 certificados pelo Coursera, onde as pessoas podem fazer. A gente lançou 500 mil bolsas de estudos para esses cursos que são totalmente online, que não precisam de nenhuma experiência prévia, e onde a gente consegue dar acesso a essas pessoas e entendendo que
com a tecnologia, com o digital, onde a gente vai conseguir ajudá-los a ter ainda mais entrada nesse mercado de trabalho. Então, a gente entende esse papel tão fundamental e a gente segue apoiando essas comunidades. Eu costumo falar que o Nubank é uma grande comunidade em si, né? Porque uma marca que é uma loved brand de banco, eu nunca vi isso acontecer na história, né? E isso é um feito do Nubank que mostra o poder que essa marca tem de engajamento, de empatia, e criar, né, esse senso de pertencimento com seus consumidores. Então, de uma forma assim muito muito interessante, a gente tem inclusive um grupo que chama No Community, que eu não me lembro exatamente o número, você lembra? Né? São 900 mil pessoas no Community, uma coisa, é um negócio absurdo, de consumidores do Nubank que estão dentro de uma comunidade específica que a gente fala de produto, eles dão opinião, a gente itera, a gente troca. Então, assim, existe uma predisposição genuína de cocriação e de interação desse consumidor com a marca. Então, essa amplitude, né, que a marca tem hoje e essa permeabilidade de deixar as pessoas entrarem, conversarem, cocriarem conosco, cria esse grande momento de comunidade para a marca de maneira mais ampla. Legal, como vocês todas falaram na falta de reverência com a marca, né? Não é mais distanciamento, é exatamente o oposto. Né? Eu faço parte e muitas vezes eu perco controle, né, Maria Paula? Nem sei o que está sendo dito mais aqui. Né? A marca não é só minha mais há muito tempo, né? A marca é construída de todo mundo. E aí vem, eu acho que estou juntando aqui 2 ou 3 perguntas também que chegaram, vem uma outra preocupação, essa proximidade com esse grupo de apaixonados pelas respectivas marcas aqui, óbvio que ajuda sobre enorme aspecto, mas ele apresenta um risco, que é eu não estou ouvindo quem não está falando comigo necessariamente. As pessoas que não necessariamente fazem parte dessa legião de fãs das marcas, eu posso estar perdendo esse insight ou a capacidade de também falar com eles. Aí eu acho que vem a pergunta, como evitar essa zona de conforto? Como evitar a falta de inovação ou a falta de outras perspectivas no dia a dia? E aí já vem um outro ponto que aparece, assim, quais as ferramentas que podem ser usadas para isso, se é que são utilizadas no dia a dia, e se vocês puderem dar exemplo. Posso falar um pouquinho sobre isso, para começar. Acho que tão importante quanto estar próximo da comunidade de quem ama a gente, é próximo de quem também não ama a gente tanto assim. Né? E é daí que vem o poder da humildade da marca, de entender aonde ela não está endereçando aquilo que se espera dela e como ela vai fazer para atingir, né, e para conseguir sanar aquela dor que aquele consumidor está trazendo. Então isso, no caso do Nubank especificamente, é muito, muito presente e isso vem de uma maneira completamente sistematizada de ouvir o consumidor. Né? Então, o nosso time, que a gente, né, é super conhecido pelo atendimento, da humanização do atendimento, de entender aquela dor com humanidade e trazer uma solução que tenha sensibilidade para aquele consumidor, nos coloca um monte de pontos de dados, né? Obviamente, desde um comentário de um consumidor até todos os dados que a gente tem ligado ao comportamento de consumo dele conosco, para informar as estratégias de evolução de produto, de novos produtos e também de marca, né? Porque, de novo, não tem a marca e tem um negócio, é uma, né, marca em função de um modelo de negócio. Então, não dá para ser uma coisa dissociada. Então, esse processo no Nubank, hoje, ele funciona muito, muito bem e ajuda a gente a entender quais são as conversas que a gente quer participar, quais a gente quer liderar, quais a gente quer reorientar, para poder ter uma conversa franca e transparente com esse consumidor. Muito bom. Pesquisa, né? Acho que estamos aqui para falar disso. Acho que isso é fundamental. Nossa área de insights é fundamental. E eu acho que é isso que a Ju também colocou. É como a gente está em constante olhar para isso. Usando os canais que a gente já tem, então os consumidores, e aí é tão importante os canais, os fóruns, e a gente recolhe muito dessas informações e reutiliza. Então isso volta para a gente entende os problemas que estão acontecendo, mas também olhar para fora e principalmente essa nova geração, entendendo isso. Acho que isso tem sido um grande foco de como é que a gente olha para essa geração Z, entende quais são as novas necessidades, e isso vem guiando muito a nossa área de inovação, os nossos produtos, e como é que a gente vem respondendo para eles também. No nosso caso também, acho que tem 2 coisas, assim, uma, justamente pelas tecnologias, pelas mídias sociais, qualquer assunto que você traga, um pouquinho mais sensível ou que pode trazer algum tipo de posição, vou dizer, política, não partidária, você aparece na própria rede as manifestações a favor
e contra, então possibilita um diálogo muito mais transparente e, enfim, você sabe, você tem um termômetro ali vivo da reação ao que você está colocando. Isso é muito interessante, muito novo, e a gente aprendendo a lidar com isso também. Mas não deixando que isso nos intimide a falar o que a gente acredita que precisa ser dito. Mas a gente tem aqui, eu tenho minhas colegas de inteligência de marketing aqui que vieram nos prestigiar. E a gente tem uma obsessão, né, de entender quem não prefere a Natura, por que não? Então, assim, por que não, né? Assim, como assim? Né? A gente tem tanta coisa legal para oferecer. Você está com a cabeça, né? Poxa, né? Então, o lance é, a gente tem milhares de informações detalhadas, desdobradas, né? Que desce os indicadores, os atributos e tudo mais. Agora, a dificuldade real, abrindo aqui um pouco, é o que fazer com tudo isso, né? O que fazer com tanto dado? Como agir rapidamente, como responder, ter agilidade. Uma empresa grande é bens de consumo, não é bota no ar, não deu certo, tira, não é bem assim, né? Tudo demora, tem um tempo, enfim. Então, estou aprendendo aqui e honrada de estar do lado de marcas do século XXI, tendo nascido em 1969, a Natura, né? Eu não. Mas, quase, mas se manter atualizada e ágil. E, por exemplo, eu já não tenho emprego nessas empresas, não existe área da marca, veja só. Então, mas existem muitas novas profissões surgindo com tudo isso. Então, agilidade em ter a informação a gente tem, o que fazer com ela ainda é um desafio que estamos aprendendo. Para todos nós é um desafio. Acho que para o nosso lado também é muito complementar, né? Acho que as meninas passaram aí por ótimos pontos. Só complementando, é interessante ver, né? Eu trouxe isso um pouquinho na outra fala, que é a forma como também as redes sociais deram voz às pessoas, né? Então, antes, consumidores que estavam ali, né, que tinham que ligar num 0800, num saque, ou tentar achar a pessoa da Natura dela lá no meio da rua, bater de porta em porta para poder fazer, né, um elogio, ou uma crítica, ou tirar uma dúvida. Hoje elas têm acesso e velocidade, né, com a troca com essas marcas. Então, é um listen and respond que a gente fala, né? É uma conversa de mão dupla que acontece o tempo todo. E a beleza disso é que não necessariamente só as pessoas que são apaixonadas pelas marcas que estão interagindo de forma rápida. A gente vê que hoje é muito fácil para qualquer consumidor entrar ali e taguear. Tive um problema com a companhia aérea X. Ele vai lá e já usa as redes sociais para fazer uma crítica, ou teve uma ótima experiência no hotel XPTO também. Então, a informação ela está sendo propagada de forma muito veloz. Então, complementando, né, eu acho que não só a gente tem muita informação e muito dado, como a gente também tem muita expectativa do consumidor, né? Tanto do consumidor que te ama, quanto do consumidor que não te ama muito ou está frustrado com você, marca, ou no meu caso, aplicativos, por algum motivo. Então, acho que aqui é uma linha super tênue, né, de entender qual é o papel dessas marcas na vida desse consumidor e, principalmente, qual é a sua narrativa, né? Como que você quer conversar com essas pessoas? Porque não adianta também uma marca entrar ali no embate e começar a discutir algo, ou o consumidor vai lá e faz um post reclamando e você simplesmente finge que não viu. Então, acho que hoje tem uma necessidade também das marcas agirem como personas, né? A gente chama de personas porque, de fato, ele vira um estereótipo. Ela tem que ter uma forma de falar, uma forma de se comunicar, um jeito de trocar, né, e complementar esses discursos, e principalmente de ouvir sempre os dois lados, que foi o que muito bem colocaram aqui. Não só ficar aplaudindo e engajando, né, e dando cookies, que a gente fala, né, likes, para as pessoas que estão ali engajando com você, mas principalmente extraindo o melhor também de quem não está. Que, tipo, hoje eu brinco muito até com o meu time, um like, um compartilhamento ou um sorriso, né, de quando você abre um produto da Natura e está super feliz de usar ele, dar um sorriso, isso também é dado. Isso também é informação. O comportamento do consumidor é
informação para tomada de decisão nossa, que estamos à frente das áreas de marketing ou de inovação e de produto. Então, de fato, é um momento totalmente atípico no qual é nosso dever hoje, como profissionais, estarmos atentos a esse 360 e essa jornada do consumidor que vai muito mais do que só ver um anúncio na televisão e fazer uma compra por telefone, o que era antigamente. Então, mudou completamente e a gente tem que se capacitar para isso. A gente tem traduzido isso da seguinte maneira. É óbvio que é importante medir, né? Os KPIs são cada vez mais fundamentais, mas a gente não pode perder de vista o compreender. E ele nem sempre é dado given, né? Não é através da medição, através dos KPIs. Né? E até olhar tendências, né? A gente vê, e a gente usa muito isso, a gente vê que de repente tem, tá surgindo uma série de reclamações ali, X, do Facebook, whatever. E a gente começa a olhar e ver que, ok, o que está surgindo aqui que pode ser algo que vai escalonar ou ser maior daqui 6 meses ou daqui 1 ano. Então tem essa medida preditiva também de você começar a traquear o momento atual para que isso não vire algo maior no longo prazo. Então, isso é muito importante também, né? Várias perguntas aqui sobre a dicotomia entre empresas nativas digitais, o termo que vocês usaram aqui, e empresas anteriores a esse período. E eu queria trazer 2 aspectos desse. Primeiro, se há um olhar de aprendizado entre um e outro, de maneira em que esse abismo não seja tão claro, né? Que eu acho que até já estamos em um momento que isso é muito menos relevante do que já foi, né? A coisa binária de é um ou é outro. E aí eu queria trazer também um outro ponto que aparece bastante aqui, que é a questão geracional. Vocês citaram, inclusive, como é que a gente aprende a lidar com uma nova geração, mas eu queria lembrar que hoje a taxa de natalidade do Brasil é abaixo da linha de reposição. Vamos ver a população brasileira caindo muito em breve e, obviamente, aumentando o número de pessoas nas camadas mais avançadas de idade. Como vocês lidam com isso, com essa dicotomia, e se é que é uma contradição, e como isso afeta as escolhas e priorização das marcas? Gente, isso é quase um MBA, né? Essas perguntas são... Tá tudo vindo aqui, eu só tô lendo. Bom, eu nem sei se eu sei responder tudo, mas eu acho que, assim, eu venho falando aqui, né? Todas as tecnologias estão favorecendo a Natura se manter atualizada no tempo e crescer, né? Seu modelo comercial, como a gente faz pesquisa, como a gente obtém os dados, como a gente faz mídia, como a gente conversa, mudou tudo, né? Então, quase que o que a gente aprendeu nos últimos 40 anos aí, quase que não servem mais e a gente precisa repensar toda a forma de fazer, como falar, o que falar e tal. Então, tem uma influência total e necessária e bem-vinda, e é o jeito da gente estar no contexto, como você trouxe antes. Não tem como ignorar nada disso, né? Então, eu acho que não dá para ser uma dualidade. A gente precisa correr atrás. A gente está, né, muito atento a tudo isso e fazendo parcerias, enfim. A outra pergunta sobre... Talvez a questão de aprendizado, o que a gente tem aqui de troca que pode ser importante entre as diferentes eu achei muito interessante no ranking ter Natura e Boticário, né, bens de consumo, estarem ligados a beleza e bem-estar, e todas as outras marcas são de tecnologia e de serviços, né? Eu não sei. Bem observado. Eu acho que é interessante vocês nos ajudarem a fazer uma análise sobre isso. O que isso significa? Mas falando sério, porque eu fiquei pensando nisso, que como que a gente... Por que duas marcas de beleza e bem-estar são tão influentes quanto todas essas outras? Né? Do que nós estamos falando? O que tem aqui? Né? Então... principalmente depois da pandemia, né, onde essas questões de beleza e bem-estar também mudaram. As pessoas consomem diferente, entraram dentro das suas casas, agora estão saindo, toda essa sociabilização, estão fazendo a gente vender produtos que na pandemia a gente parou de vender, como maquiagem, perfumaria, por exemplo. Né, as pessoas estão dando mais presentes, e, enfim, então tem uma questão de sociabilização, de relações, que talvez tenha a ver com que essas marcas também tratem. Aqui você trouxe alguns exemplos de entretenimento, por exemplo. Então, eu acho que com bem-estar, de certa forma, como que a gente, de certa forma, está também numa indústria de serviço, vamos dizer assim. Perfeito. Né? Então, e para nós, isso também é um... Até ontem eu era muito mais produto do que serviço. Pode ser que eu não seja mais
tão relevante se eu ficar só como produto, né? Então, agregar essa outra camada vai também nos Se eu puder trazer mais uma variável de contexto aqui, os brasileiros foram quem mais autodeclararam ter sofrido de insônia, depressão e ansiedade. Saúde mental. Entre todos os estudos que a gente faz em todos os países. Total. Eu acho que está ligado. Né? Saúde mental, né? Enfim, claro que a Natura tem aqui um alto ranking na questão socioambiental, que é muito presente, realmente, e que vem se tornando cada vez mais relevante, não só para admirar a marca e construir sua reputação, mas preferir e consumi-la, né? Mas isso é uma jornada. E eu acho que só tem um ponto legal também dessas marcas que a gente está falando aqui, que são transgeracionais, né? Do meu filho de 12 a minha mãe de 84, o WhatsApp né? E assim, então eu acho que esse acesso, a democratização e essa questão transgeracional que essas marcas trazem também talvez as tenham colocado nesse ranking de influência, e fica para nós aqui um desafio de como também estar nesse lugar, né? Que não é fácil. Essa coisa do público-alvo é quase inexistente, imagino para vocês. Não sei, essa seria a minha pergunta. Eu diria, obrigada, eu diria isso para complementar. Eu acho que é menos sobre o ou e mais sobre o e. Então agora é a nova geração, a que já estava lá, quem está ficando mais velho. Então eu acho que adicionando essas complexidades, né? Então é como esse produto já está funcionando para quem já estava. Para quem ele não está funcionando, o que eu preciso trazer, quais são as novidades que eu preciso colocar, e para quem está tendo alguma dificuldade de uso, e conforme a gente vai analisando, o que eu posso mudar e fazer com que ele seja acessível, né? Então, a gente entende também a acessibilidade não só pelas deficiências físicas e mentais que acontecem, mas também ao longo da jornada, né? São as deficiências que vão também que vão surgindo, né? Então, como é que a gente vai adaptando a isso? Então, eu acho que a resposta não é simples, né? Então, eu acho que vai ficando mais difícil. Como é que a gente coloca esse consumidor também ali? Então, eu acho que eu olharia, né, dessa forma para a questão geracional. E a gente falou um pouco dessas, né, marcas nativas, a gente, obviamente, marca nativa, e as outras, e como é que a gente ajuda. Acho que o nosso papel também nesse mercado e nessa forma da gente trazer anúncios, né, e a gente está ajudando, como a gente também ajuda as marcas com dados, como é que a gente ajuda com insights e ajuda elas nessa maturidade digital, né? Como é que a gente ajuda essas empresas não nativas a fazerem essa jornada e a terem essa complementaridade. Então, acho que é muito importante do que a gente ajuda também com tudo que a gente tem de dados, e a gente está vendo esse consumidor, né? Eu acho que isso só para complementar, acho que em relação a idades, né, que a gente está falando, não é só a nova geração, mas também como essas outras gerações mudaram, né? A gente está vendo essa mudança cada vez mais, né? Então, um consumidor cada vez mais racional, as buscas cada vez menos por uma marca específica e mais por uma categoria. Então, são esses tipos de insights que a gente vai trazendo para as marcas e para a gente mesmo, da forma como a gente vai mudando. A gente viu muito uma mudança mesmo de hábito da busca, né? Do que as pessoas estão buscando e como elas estão buscando, independente da idade. Legal, obrigado. E acho que tem um papel muito importante também nosso, né, das áreas de marketing das organizações, porque no final, coincidentemente, todas as marcas que estão aqui são marcas que falam com o que a gente chama de all pop, né, com toda a população. Porém, todavia, de fato, as nossas áreas são áreas que têm investimentos finitos, né, limitados. Então, é um desafio muito grande, né, você se manter relevante para o all pop, para todo mundo que você quer vender o seu produto, o seu serviço, ou que baixe o seu aplicativo, e, ao mesmo tempo, inspirar uma nova geração que é bombardeada por concorrência e outros players que estão chegando e tal. Então, acho que essa quebra, né, da audiência, ela é muito inteligentemente, estrategicamente liderada pela área de marketing, porque a gente consegue ser muito assertivo aqui também em processos como lançamento de produto ou compra de mídia. Você consegue fazer hoje uma compra de mídia totalmente segmentada no online, no offline, aonde for, mas de mandar uma mensagem personalizada para
para o teu target, a tua audiência específica. Isso nos ajuda a usar o nosso dinheiro de uma forma mais eficaz, mas sem também deixar de ser relevante para todo o restante da população. Então, esse entendimento da audiência ele é muito importante, né? Porque não dá para o WhatsApp, por exemplo, falando lá de dentro de casa, ser uma marca, né? Um aplicativo que eu tenho certeza que todo mundo aqui já usou 60 vezes desde a hora que acordou até agora, e vai usar o dia inteiro para tomar todas as decisões do dia e ser super relevante e presente na mão de todo mundo, mas não ser um aplicativo que está inovando, que está liderando tendências, que está aí facilitando a vida dos seus usuários. Então, uma coisa é totalmente complementar à outra e as audiências também são segmentadas para cada um dos casos. Obrigado. Vou trazer um outro ângulo, só para polemizar. Acho que tem sobre os 2 pontos que você trouxe, né? Entre como as empresas que não são digitais nativas, as tradicionais, o que elas aprendem, o que elas têm de troca, né? E acho que talvez, e a Bia também se conecte com isso que eu falo, que a gente veio de indústrias, né? A gente veio de consumo, depois passamos por digital, então a gente teve essa dualidade de experiência um pouco mais recente. E tem uma coisa, né, que eu percebo, né, desse tráfego entre esses dois mundos, que é o rigor estratégico das empresas, vamos chamar de mais tradicionais, e o rigor analítico das empresas digitais, né? E eu acho que essa combinação desses 2 rigores é que vai trazer a beleza dessa troca entre essas 2 culturas. E muito num sentido, né, as empresas digitais, obviamente não no caso do Google nem da Meta, que já são estabelecidas, né, mas pegando o exemplo do Nubank, que é uma empresa estabelecida, mas ainda jovem, é ainda essa impetuosidade, né, de ter ousadia, de fazer diferente, de desafiar, né, o status quo e de ter uma abertura a errar e aprender muito maior do que empresas hoje, né, com ativos e com grandes Titanics para serem ali capitaneados. Então, isso, óbvio, que facilita, a gente está muito mais conectado, né, em oferecer para aquele consumidor algo que seja pertinente e útil num curto espaço de tempo. Então, isso é a parte bacana, que a gente entende que seria muito benéfico para as empresas tradicionais se imbuírem desse sentimento, ser menos avessa, né, a riscos controlados. E, do ponto de vista de aprendizado, é realmente essa coisa do rigor estratégico, né? Então, porque as coisas são muito rápidas no digital, o rigor estratégico, às vezes, ele passa na tangente. Então, isso também é importante para a gente educar nossas equipes nesse olhar. E aí, isso conecta com a geração, né? E, para mim, essa conversa geracional, eu sou apaixonada por esse tema, então eu posso ficar aqui dias falando com vocês sobre isso, mas a resposta, para mim, em ter times diversos, né? Ter times que as gerações convivam, né? Então, hoje, no time de marketing do Nubank, a gente tem gente de tudo que é origem, credo, orientação, idade, e isso faz com que as conversas com os nossos clientes sejam muito mais genuínas e autênticas. Então, é mais fácil a gente ter um grupo de pessoas que têm essas origens tão diversas, né, e visões de mundo tão específicas para a gente poder se conectar com as pessoas de forma um pouco mais assertiva, mas mais do que assertiva, mais autêntica. Então, óbvio, usando as ferramentas, né, de mídia, de estratégia, de insights, acho que tudo isso, óbvio, que vem à mesa, mas, para mim, o ponto de partida é a formação de time. Perfeito, muito bom. Posso dar um exemplinho rápido que você falou, que é muito legal? Há um tempo atrás, há uns 4, 5 anos, a gente lançou uma campanha dentro da marca Cronos que fala do envelhecimento da mulher no tempo, da beleza no tempo, né? Que é uma grande tensão, porque a indústria tradicional da beleza fez o favor de nos dizer que a gente só poderia ser bonita se a gente fosse jovem, né? Em torno de 27 anos, a partir de aí acabou para você. E o que é uma grande mentira, né? Então, e também é mentira dizer que aquele produto vai te deixar eternamente com uma cara de 27 anos. Existe uma marca que chamava Eterna 27. E a Natura criou a marca Cronos, inspirada nessa marca para contrapor essa narrativa há 35 anos, que hoje é atual. Foi inovador na época. Se manter inovador no tempo não é fácil, mas naquela época foi. E aí, agora há mais ou menos 5 anos, a gente fez uma campanha que chamava #VelhaPra. Né? E como se a vida inteira a gente escuta que a gente está velha para, né? Velha para, sei lá, pintar o cabelo, não pintar o cabelo, velha para ter filho, velha para fazer uma tatuagem,
velha para separar, velha para mudar de gênero, se você quiser, enfim, né? E foi um case de sucesso no Twitter, porque não teve nenhum comentário negativo. Porém, teve uma pergunta para nós. Legal, excelente. Mas existe uma gerente de marketing que cuide desta marca ou de outra que tenha mais de 50 anos dentro da Natura? Gerente, né? Não tem. Então, às vezes, aonde é que está a diversidade, né? Porque a gente sempre acha que precisa encher a empresa tradicional de gente jovem para... Claro, e precisa, concordo 100%, não estou discordando, mas a diversidade de visões, que é uma coisa que você trouxe também, assim, pode ser muito útil para você trazer, de fato, empatia e assertividade nas propostas, né? Não tem gerente de marketing em quase nenhum lugar com 50 anos. E você Muito falou bom. que a população está envelhecendo, né? Então... Essa complexidade vai ter que ser resolvida de alguma maneira. Obrigado. Gente, estamos oficialmente com o tempo estourado, mas eu preciso fazer uma última pergunta. Eu queria muito ouvir de vocês, what's next? O que tem para agora? Qual é o futuro ali na to-do list das respectivas marcas? O que falta fazer? Quais são as ambições e desafios a enfrentar? Acho que não tem como a gente fugir dessa palavrinha, né? Dessas duas letras aí que estão o AI, né? A inteligência artificial, que acho que só falamos nisso. A gente acredita que a inteligência artificial é onde vai, né? Onde está o futuro, é uma das principais focos já há 7 anos da empresa, que se colocou como AI First. E como isso se conecta? Eu acho que aí fica um desafio para a gente aqui no marketing, como é que vai ser isso para a marca, né? Como as marcas vão se conectar com isso, como é que a gente, como marca dessa empresa, vai se conectar. Eu acho que isso ainda está em construção, mas é um futuro que a gente está bastante esperançoso. A gente já tem muitas aplicações nas coisas pequenas, nas coisas grandes, então muito do que a gente viu aqui hoje também, que eu mostrei antes, passa por inteligência artificial. E como é que isso vai mudar a nossa vida como consumidor, como isso vai mudar a nossa vida como profissional de marketing, e como é que a gente vai olhar isso para a sociedade. Então, acho que é um desafio com responsabilidade. Acho que é isso que a gente está olhando. Obrigado, Mel. Acho que do meu lado, né, assim como o Google, né, a expectativa da minha resposta é, né, inteligência virtual aumentada, metaverso, chat GPT, web 3.0, 4.0, mas eu não vou por aí, não. Eu acho que, do meu lado, o que é mais importante agora é a gente continuar focando na segurança online, né? Privacidade, segurança online, como que a gente continua como ferramentas, né? Fazendo o impossível, que é o que a gente faz hoje, investindo muito para tentar diminuir bullying, pedofilia, discurso de ódio. Tem um lado da internet que ele é muito velado, né? E faz parte de nós, indústrias, lutarmos contra isso, legislarmos, não sei nem se existe essa palavra, mas colocarmos regras, né, e bloqueios para isso. Então, a gente tem olhado muito dentro da Meta para o bem-estar online. Como que a gente faz os nossos usuários continuarem se sentindo bem, entendendo, né, que no Instagram, se você tem um perfil que não está te fazendo bem, seguir ele, você pode parar de seguir, você pode denunciar, você pode ir lá e colocar as palavras que você não quer que comente, você pode silenciar uma pessoa. Tem milhões de ferramentas hoje para você ter uma experiência online melhor. Então, a inteligência artificial está aí, mas o que tira meu sono e aonde está minha paixão é deixar a internet cada vez mais segura para os meus filhos. Obrigado, Beatriz. Bom, você começou, então você termina, você fecha. Para nós, a nossa palavra de ordem é inovação, inovação, inovação. Você já inovou hoje, né? Então, essa é a pergunta que fica, sim, né? Trazendo bem-estar para as pessoas e trazendo o que a gente pode de melhor para o mundo, para a sociedade, sim. Então, muito bem-estar, muito pensamento em inovação, de produto, de experiência, de comunicação, de conteúdo, de forma. Então, estamos revendo tudo nessa direção. Estamos revendo todo o modelo comercial para ele ser muito mais digitalizado e muito mais gente prosperar a partir desse modelo de valor compartilhado. E ojalá conseguir parar o desmatamento na Amazônia. Boa. O Nubank está num momento muito, muito, muito positivo e muito interessante assim, de trajetória. E dentro desse olhar, o desafio, né,
da marca e do nosso negócio, ele transcende crescer, porque, né, quase 80 milhões de consumidores, a gente já está com um número bastante razoável de brasileiros conosco. Mas, então, o desafio ele é diametralmente oposto ao crescimento, que é o interesse genuíno por essas dores ainda a serem resolvidas do consumidor, né? Então, dentro do olhar de inovação, que também é né, como a gente falou, um DNA mais marcante da marca, é como a gente olha para essas dores e tem soluções em escala para esse consumidor ter menos fricção no processo financeiro, ter mais transparência e muito mais autonomia. Então, esse é o nosso mantra para esse ano e eu diria até para os próximos que estão vindo aí. Que beleza. Gente, que aula. Muitíssimo obrigado. Por favor, agradeço o nosso painel. Muito, muito bom. Obrigado, gente. Pessoal, com isso a gente chega ao fim do nosso evento. Nós temos uma pesquisa de satisfação que eu gostaria muito que vocês preenchessem. E para incentivar, se vocês preencherem, vocês receberão a apresentação, caso interesse a vocês. Só peçam, por favor, que a gente envia para vocês. Tá bom? Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela presença, obrigado pela manhã. Eu espero que tenha sido tão inspirador quanto foi para a gente. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu!